viver, Exatamente, digamos pelo assim. amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, massa, Fê, pensando então, se a gente for colocar em cada uma dessas, assim, né? Tipo, aprofundando de repente um pouco nessas prioridades. Se a gente for pensar em dívida, por exemplo, o que que você daria de dica pra galera pensando, por exemplo, putz, eu tenho uma dívida, vou receber meu 13º. Eu uso 100% do meu 13º para quitar essa dívida, diluo meu 13º, divido isso dentro das prioridades, por exemplo, poxa, vou pegar uma parte e colocar nas minhas dívidas, uma parte eu vou pegar para, de repente, colocar na minha reserva, uma parte para esses gastos extras que eu vou ter em janeiro e um pedacinho eu vou investir em mim. Como é que a gente poderia direcionar, assim, fazendo essa prioridade? Ou como é que fala? Eliminatório, né? Dívidas. Putz, tenho. Beleza, 13º vai para dívida, então. O que sobrar, vou pro próximo. O que sobrar, nós vai fazer. São caixinhas, né, que a gente vai preenchendo. Depende. A frase, a palavra de ordem de hoje é depende. Parece até que eu tô no direito ainda, meu Deus. Mas É então, isso que eu ia falar, né? por que que Contador, depende, amor? advogado e consultor financeiro, a palavra é depende. É isso, exatamente. Por isso que eu só mudei assim o ramo, porque a metodologia é a mesma. Brincadeira. Oi? É verdade. Natanzinho falou que nossa voz da consciência falou, economista também é assim, tudo depende. É, exatamente, tá vendo? É a palavra que a gente mais gosta, é esse povo de humanas disfarçado de exatas, sabe? Umas coisas meio assim. Exatamente. Brincadeira. Mas enfim, por que que depende, né? Eu acho que tudo vai da proporção que a coisa é. Então, Uhum. sim, se, por exemplo, se é uma pessoa que está extremamente afundada em dívidas e atolada, tipo, isso chega num ponto, e eu já vi acontecer também, disso tirar a paz, tirar a saúde, a pessoa não Lógico. consegue dormir. Dívida é uma coisa que mexe com o psicológico das pessoas. Então, dependendo da proporção que isso tiver, claro, eu já cheguei sim a orientar 100% da dívida, tá? Agora, por exemplo, se é uma coisa um pouco mais light, por exemplo, sei lá, né? Tem um consórcio, um financiamento, alguma coisa nesse sentido, e aí a gente vê que às vezes aplicar o dinheiro pode ser que tenha um rendimento legal. Então, bora fazer uma distribuição de orçamento, assim Legal. como a gente faz uma distribuição de orçamento mensal, por exemplo, Uhum. né? Dá para a gente pensar nisso também. Agora, por exemplo, o estudo, o quanto que aquilo realmente é uma prioridade ali para aquele cliente, né? Por exemplo, meu, eu preciso muito desse curso para eu conseguir dobrar minha renda. Beleza, então, dependendo do nível de prioridade que for aquilo também, será que a gente pega metade e aí a gente complementa com mais 3 meses de salário que você for poupar, dependendo se é um cliente que poupa bem? Ah, não, só essa é a única oportunidade que eu estou poupando, porque é um cliente que a gente ainda está ali na fase de organização financeira, né? O cliente ainda está aprendendo como poupar. Então, vamos destinar 100% do valor. Então, por isso que eu falo que depende, né? Porque realmente, pessoa, cada caso é um Sim, caso. E aí exatamente. vai muito do quanto aquilo é prioridade para aquela pessoa naquele momento. Então, eu acho que eu classifico mais, assim, essas são as prioridades do mercado financeiro, digamos assim, né? Eu sempre falo para o cliente que o planejamento ele é personalizado porque a gente nunca consegue colocar dentro de uma caixinha uma regra que vale para todo mundo. Cara, e Porque às o vezes que é, às até. vezes, Perdão, pode falar. eu vou falar aqui, porque às vezes o que é prioridade para a gente não é prioridade para a pessoa. Eu sempre falo assim, né? A minha orientação é sempre no sentido mais econômico. Mas às vezes, ser o mais econômico também não é a principal prioridade para a pessoa, né? Às vezes tem muita coisa em jogo, às vezes é tipo Sim, a liberdade, a paz, o sossego, o conforto, a segurança, a uhum, estabilidade. Então, são coisas que também a gente está lidando com valores muito pesados. Então, quando a gente quer definir uma regra, eu acho que a gente se limita muito. Então, eu fico com sim, medo de também falar, né, seguir essa orientação, e aí a pessoa começa a se sentir mal, não acho que isso serve para mim, porque talvez pode não servir mesmo. Talvez pode exato. não servir. E eu acho que é um ponto legal que você colocou, Fê. É, quase não te chamei de Fernando. Eu acho que é um ponto legal de que você colocou assim, tipo, a gente não consegue colocar as pessoas nas caixinhas. E mesmo que os objetivos sejam parecidos. Né? Porque às vezes a gente tem, por Sim, exemplo, putz, cara, para mim a prioridade é, sei lá, quitar minha dívida, mas depende da dívida, né? Voltando no depende. Depende de prazo, depende de como é, depende do que a pessoa vai ter, o que ela não vai ter, ou como do você momento colocou. do mercado. Exato, como você colocou, tipo, putz, e se de repente eu tiver um rendimento mais interessante no investimento?
Cara, faz total sentido, então, ao invés de você quitar a dívida, investe. E daí, de repente, você tem um valor maior no investimento do que você vai estar pagando de juros no na sua dívida, né? Segue a Exato, dica de por exemplo, graça a aí, gente Eugênio. tem vários investimentos aí também, principalmente agora, nesse momento de mercado, né, que o mercado dos investimentos estava pegando fogo, né, e era loucura todo Uhum. dia, enfim. Às vezes, assim, a oportunidade ali do momento, e aí essa é a mágica do mercado financeiro, a gente sempre acorda com uma surpresa nova, às vezes Sim. ali a oportunidade do momento, por exemplo, eu tenho um consignado, isso é uma dívida que compensa quitar? Não sei, não sei o que está rolando no momento no mercado, né? Eu tenho um Exato. consórcio, compensa que tá. Vamos avaliar o mercado primeiro, então vai muito de momento também, né? Sim, sim. Agora, existem dívidas que, assim, são cabulosas, né? Tipo, parcela atrasada de cartão, meu, Não, cartão de crédito para mim dá vontade é. de enfiar uma faca no peito, assim, né? Exato, que É um o negócio rotativo do cartão absurdo. de crédito é o juros mais alto do universo, né? Não é nem só. Exato, exato. É E se a absurdo, gente é for parar para absurdo. analisar, né, quantas pessoas têm isso, por quê? Mais uma vez, a gente cai de novo naquele ponto, né? Não se preparou com antecedência, acabou dando um passo maior do que a perna. Uhum. Antecipar sonho. Algumas pessoas, tipo, pagam um preço muito alto por antecipar sonhos. Famosa Então, pressa, né? exato, exatamente. Então, tipo, o dinheiro a mais que entra são oportunidades. E oportunidade a gente tem que usar com estratégia, a gente tem que saber Uhum. aproveitar, né? Então, da mesma forma como apareceu uma oportunidade dentro do mercado. Tá bom, então a gente vai começar a avaliar no que essa oportunidade pode me trazer de benefícios dentro do que eu busco. Até porque nem sempre também uma oportunidade serve para todo mundo. Tipo, Exato. tem coisas que fazem total sentido para um cliente e para outro não faz nenhum sentido. Por isso que não dá para, né, definir ali uma Sim. regrinha, uma receitinha de bolo. Olha, gente, isso daqui dá certo para todo mundo, vai. Isso daqui dá certo para todo mundo, vai. Não, impossível, impossível. Eu acho muito legal quando a gente demonstra isso, né?